Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Cláudia. Oi gente, eu sou o Lucas. A gente está retomando aqui a conversa com vocês. Desde janeiro do ano passado a gente não conversava ou sobre as opções do Simples ou sobre o MEI. E deu uma saudade, né, Lucas? Deu, bateu a saudade. Daí a gente decidiu estar aqui hoje, então, falando sobre um assunto muito importante que tanto em 2017 foi pauta, 18 e 19, agora está sendo de novo, né? Que é a questão da regularização das atividades do MEI. O Comitê Gestor do Simples, que faz a regulamentação tanto do MEI como do Simples Nacional, anualmente ele faz uma revisão das regras e acaba editando novas resoluções. E hoje aqui a gente está para falar para vocês um assunto bem importante e bem legal, né, Lucas? Isso, a gente vai falar um pouquinho do impacto que teve de algumas exclusões de atividades do MEI, exclusões que ocorreram em 2017, que entraram em vigor em 2018, e exclusões que agora também têm impacto aí para 2019. Perfeito, mas antes disso a gente queria provocar vocês. Quem não entrou ainda no nosso site, Sebrae RS, ou não visitou as nossas redes sociais, lá a gente tem um conteúdo bem legal para quem quer se formalizar, quem é microempreendedor individual, quem é microempresa. E esse ano a gente resolveu fazer um conteúdo que vai ajudar você a se informar e estar por dentro dessas modificações, né? Se chama Agenda Legal, Agenda né? Legal, uma campanha do Sebrae com diversos conteúdos em cima de datas acessórias e que dizem respeito à realidade das micro e pequenas empresas, né? Dentre elas o MEI também, né? Então dá para acompanhar as publicações com conteúdos, palestras, artigos. Tem artigo teu, né, Lucas? Também. Tem artigo meu lá, bem legal. Isso aí. Dá um acesso lá, fique informado, porque essa é a nossa grande missão, né? Informar você, deixar você sempre por dentro dessas modificações que impactam o seu dia a dia, impactam o seu negócio. Isso aí. E antes da gente começar também, Cláudia, durante o bate-papo, gente, se surgir alguma dúvida, é só publicar nos comentários, que no término a gente responde daí ao vivo para vocês. Isso mesmo, porque a gente está aqui para fazer esse bate-papo de um assunto que realmente é um pouco denso, mas a gente vai tentar aí, de uma certa forma, simplificar, né? Então, o que é essa questão, né, da regularização de algumas atividades do MEI? Como eu comentei para vocês, então, o Comitê Gestor do Simples, em 2017, ele editou uma resolução, a Resolução 137, Isso. onde ele excluiu algumas atividades, né, Lucas? Isso. Foram quais mesmo atividades? Foram 3 atividades. Atividade de arquivista de documentos, contador e de personal. A lei é de 2017 passou a vigorar a partir de janeiro de 2018. Certo. E essas atividades, em 18, elas precisavam proceder de alguma coisa, né? Isso. Porque elas foram... O que essa resolução 137 de 17 ela fez? Ela desenquadrou essas atividades. Então, tanto o arquivista como o personal e o contador, eles não mais podem estar na sistemática de recolhimento do MEI, que é o SISMEI. E o que isso significa, né? Você que está dentro dessas atividades. Então, o aconselhável é que migre, né? Que se desenquadre do MEI e passe a ser uma microempresa, porque daí você permanece exercendo essas atividades que não são mais permitidas pelo MEI e fica de certa forma não, fica totalmente regularizado com a situação. Nessa situação dos MEIs que ainda estão enquadrados nessas atividades que foram excluídas, a gente tem 2 situações que a gente tem que analisar, tá? Que é essa migração, ou seja, muda, ou seja, se exclui, né, do MEI, passa a ser uma microempresa optante pelo Simples, e por isso é importante fazer esse processo até 31 de janeiro, pelo portal do Simples Nacional, que é o prazo para que essas empresas regularizem e mudem o regime tributário de forma por opção, sem que seja um desenquadramento de ofício ou de maneira retroativa, né? Então, fazendo isso em janeiro agora, você regulariza a atividade, passa a ser uma microempresa optante pelo Simples, com datas de efeitos desde janeiro desse ano. Outra opção é caso você prefere permanecer como MEI, mas exercer uma outra atividade, basta você fazer uma alteração cadastral e excluindo essas atividades que não são mais permitidas pelo MEI. Depois a gente explica, né, como você pode proceder essa alteração cadastral. O Lucas vai dar
um pequeno passo a passo aí para você que não sabe como fazer esse desenquadramento ou não sabe como proceder esse novo enquadramento numa nova atividade que é permitida pelo MEI. Mas eu acho que aqui o que a gente tem que destacar também da Resolução 137 é o tempo que ela deu para essas 3 atividades realizarem o desenquadramento, né, Lucas? Então, durante o ano de 2018, essas atividades teriam que ter feito o desenquadramento, perfeito, Lucas? Isso. O sistema, a legislação, ela diz que os MEIs que permanecem em atividades que não são mais permitidas pelo regime do MEI, eles têm até o 2º ano em que a atividade foi excluída para regularizar sem que haja o desenquadramento de ofício. O que isso quer dizer, tá? A atividade foi vetada em janeiro de 2018. Então, a partir de janeiro de 2019, já começa o prazo que a Receita deu, que a legislação indica, para que se o MEI ainda não regularizou, a qualquer momento ele pode ser desenquadrado de ofício e sem prévio aviso. A Receita não vai avisar que vai te desenquadrar porque tu ainda está numa atividade que não é mais permitida. Né? E esse assunto é importante porque em nenhum momento tu vai receber nenhum aviso, nenhum comunicado que tu sofreu desenquadramento, né? Como a norma é pública, ela tá ali e por isso que a gente está aqui sempre fazendo live, sempre conversando com você para trazer essas informações e para você não perder o prazo, né? Isso. Então, assim, em 2019, sim, você pode sofrer o desenquadramento, tanto sendo arquivista, personal ou contador. Isso aí. Mas a gente também teve, e aí esse é o 2º ponto da nossa conversa de hoje, o Comitê Gestor do Simples, em dezembro de 2018, editou a Resolução 143. E essa resolução, né, Lucas, não só excluiu atividades, mas excluiu um volume muito grande. Maior. Foram 28 atividades que não podem mais optar pela sistemática do MEI. Isso aí. E se você não viu ainda, o Lucas escreveu um artigo sobre isso no nosso portal, lá no site do Sebrae RS, onde ele lista as atividades e também ele indica o que fazer. Isso. Mas eu acho que é importante a gente estar aqui agora relembrando, né, Lucas, essas 28 atividades que foram excluídas da sistemática do MEI na Resolução 143 de 18, começa a contar a partir de quando essas? Isso. A regra é exatamente a mesma das outras atividades ali que a gente falou agora há pouco. Então, elas já estão vetadas, não podem mais ser MEI. Então, durante o ano de 2019, é o prazo para que essas empresas regularizem essa situação. Quando a gente fala regularizar a situação, a gente sempre tem 2 opções. Se desenquadrar do MEI, solicitar a migração para uma microempresa optante pelo Simples e permanecer exercendo a atividade que não é mais permitida pelo MEI, ou muda a atividade. Que são sempre as mesmas 2 opções, Exatamente. né, Lucas? Entra no portal, enfim, eu prefiro permanecer como MEI do que exercer uma ou mais dessas atividades que foram excluídas. Porque muitas vezes essas atividades elas nem são as atividades principais do MEI. Está lá como uma atividade secundária, ele realiza de vez em quando. Então, realmente é de se pensar se vale a pena desenquadrar para permanecer optante pelas essas atividades, ou realmente entra no portal do empreendedor, exclui as atividades e segue exercendo as demais atividades que permanecem como optantes pelo MEI, né? Porque agora foram 28. E a gente tem ainda as 3, que são esse saldo, vamos botar assim, de 2018. Então, o interessante é identificar se o que você faz está dentro dessas atividades que foram excluídas. Então, 2018, contador, arquivista de documentos e personal. Em 2019, são 28. Então, como a Cláudia citou, entra no nosso portal, sebrae-rs.com.br, tem o nosso espaço lá do Sou MEI, e ali dentro tem os artigos que a gente publicou que fala detalhadamente sobre essas atividades. Até porque das 28 atividades, teve algumas que foram excluídas, mas outras entraram em substituição só para uma adequação da nomenclatura mesmo. Então ali está tudo detalhadinho, está tudo explicado para não ter problema. Você deve estar pensando, poxa, Lucas, Cláudia, eu tenho que ficar lendo essa legislação, essa resolução, é muito complicada. Não, calma aí, a gente está aqui justamente para esclarecer isso e se você tiver dúvida, enquanto a gente estiver batendo esse bate-papo aqui, faz aí a pergunta, a gente responde no final.
Mas o artigo do Lucas está muito legal, ele está bem simples e tem essas explicações e tem o rol tanto das atividades excluídas quanto as que mudaram a nomenclatura e as que foram incluídas, né? Isso. Mas o porquê que a gente está batendo tanto nesse rol das 28 atividades, né? Como ocorreu nas atividades de 2017, pode haver o desenquadramento de ofício a qualquer momento dessas 28 atividades. E até dia 31 de janeiro, nós estamos com a janela aberta de opção pelo Simples. Isso. Então, o ideal e o aconselhável que nós estamos aqui indicando a vocês é que busquem esse rol de atividades e optem e decidam, estudem qual a melhor opção a fazer. Se é fazer o desenquadramento e se enquadrar como microempresa até 31 de janeiro, ou excluir aquela atividade do meu rol de atividades ligadas ao meu CNPJ, né, Lucas? Isso. Por quê? Porque a gente está dando esse alerta? Porque a qualquer momento você pode ser desenquadrado. E aí, estando desenquadrado, você pode sofrer algum tipo de, não seria penalidade, mas você, como desenquadrado, eu não posso exercer uma atividade que não é permitida. Não é mais permitida. Então, aqui o nosso alerta principal é esse, né, Isso, Lucas? é olhar a situação e buscar a regularização. Seja com a migração da empresa, ou seja, eu vou sair completamente do sistema do MEI e vou passar a ser uma microempresa, ou não, eu pretendo permanecer como MEI, mas eu vou sair dessa atividade, então eu excluo ela do meu cadastro e permaneço exercendo outras atividades que permanecem disponíveis para o MEI, né, e permaneçam no regime do MEI também. E uma outra coisa que a gente gostaria de estar aqui falando um pouco para você, que a gente falou dessas duas opções, né? Ou eu retiro essa atividade do meu rol, ou eu faço a inscrição como micro e pequena empresa. O Lucas tem duas dicas, são 2 canais que você tem que acessar de diferentes, mas que é um passo a passo pequeno, e a gente sempre relembra você que você tem que estar em contato com o seu contador ou com as nossas centrais de atendimento, mas é a questão de você estar atento a essas modificações, né, Lucas? Isso, Como que eu procedo, por exemplo, primeiro caso, eu quero retirar a atividade que é uma atividade que não é mais permitida. Aonde que eu vou? Perfeito. A alteração cadastral da empresa MEI é feita através do portal do empreendedor.gov.br. Então, você MEI entra no portal, dentro do portal tem Sou MEI, uma janelinha chamada Sou MEI, e dentro dessas opções tem uma de alteração cadastral. Por ali você faz a alteração cadastral, onde você excluirá uma ou mais dessas atividades que possuem no seu cadastro que não são mais permitidas, para permanecer atuando em outras atividades. Aqui é legal um alerta também, caso nesse processo você faça uma inclusão de uma nova atividade no teu registro de MEI, você tem que consultar previamente a prefeitura local, né? Fazer uma consulta de localidade para saber se no teu endereço, no endereço comercial da tua empresa, tu pode atuar com essa outra atividade que você vai incluir, né? É um procedimento bem simples, sem custo nenhum, alteração cadastral básica, que você faz ali pelo portal. A outra opção do desenquadramento do MEI, ou seja, eu quero permanecer exercendo a atividade que não é mais permitida, e para isso eu tenho que migrar. Então essa migração é feita pelo portal do Simples Nacional. Vocês então localizem, entrem no portal do Simples Nacional. Lá no portal vai ter um link chamado CIMEI. Clicando neste link vai ter um outro link chamado de desenquadramento. Por ali você solicita o desenquadramento do CIMEI, que é o procedimento de você se excluir do MEI e passar a ser optante somente pelo Simples Nacional. Se optar por esse formato, né, de regularização, esse procedimento de mudança propriamente ele é simples, não é nada burocrático, mas posterior a isso a gente aconselha o auxílio de um contador, né, para que você saiba e acompanhe todas as obrigações acessórias desse teu novo empreendimento não, né? Mas nessa tua nova modalidade de regime tributário, vamos colocar assim, né?
E aqui a gente quer lembrar 2 pontos para você, né? O MEI, né? O que é o MEI? Porque a gente está falando tanto de atividades que estão sendo desenquadradas, mas é sempre bom a gente lembrar. O MEI tem faturamento até quanto, Lucas? Isso. O MEI é um tipo jurídico mais simples que existe, né, no país. Todo o procedimento é feito gratuitamente pela internet. Ele tem algumas regrinhas básicas que devem ser atendidas, que é a questão do faturamento anual, que é R$ 81 mil, que dá essa média de R$ 6.750 por mês. Tem que exercer atividade permitida, daí isso vai ao encontro do que a gente estava conversando. O empresário MEI não pode ser sócio ou titular de outra empresa, pode contar com no máximo um funcionário devidamente cadastrado, registrado, e basicamente é isso assim, que ele tem que atender. Claro que tem outros requisitos, outras questões, mas a grosso modo, vamos colocar assim, é basicamente isso. E assim, todas essas regras do MEI estão lá no portal do empreendedor, e até o rol dessas atividades que são permitidas, e tanto lá também tem um banner das atividades que foram excluídas agora. Tem esse alerta também. E a gente também traz o assunto que a gente fez a conversa de janeiro do ano passado, que é a opção pelo Simples, que está aberta aí até 31 de janeiro. Então a gente tem aí 6 dias, tanto para você MEI que quer se tornar microempresa, ou para você que quer adentrar no Simples. Então tem até dia 31 aí para fazer essa opção pela sistemática do Simples, que é uma sistemática onde a gente tem várias facilidades de recolher tributos numa única guia. Nós temos vários benefícios para quem quer empreender, né? Isso. E é legal também que esse mesmo prazo vale para microempresa que quer migrar para o MEI. Então, você que é microempresa e daqui a pouco vislumbra o MEI como uma opção, o momento é esse. Até dia 31 de janeiro, se você, microempresa, atende a esses requisitos básicos, consegue também fazer essa solicitação de enquadramento no MEI. Na realidade, esse período até 31 de janeiro é um período para você olhar. Para você olhar seu enquadramento, se você quer expandir para microempresa, quer diminuir de empresa de pequeno porte para microempresa. Então, acho que mudar toda essa questão da sistemática de recolhimento de tributo. Por isso que a gente, de novo, alerta, procure o seu contador, se informe, fique atento, porque as modificações elas ocorrem, e se a gente não está atento, a gente acaba perdendo alguns prazos. Então, essa é a grande dica aqui da nossa conversa hoje. E, de novo, a gente lembra que a gente está com essa agenda legal das obrigações acessórias para as empresas. Eu acho que vale a pena você entrar lá no nosso site, ver artigos. Nós temos palestras muito interessantes, sejam de marketing, de formação de produto, enfim, para você se capacitar. Eu acho que é muito importante isso, né, Lucas? Sem dúvida. E a gente também deixa aí aberto os nossos canais de comunicação para vocês nos procurarem, te darem dúvidas. A gente espera voltar de novo esse ano aqui para estar conversando com vocês sobre outros assuntos que sejam importantes, que impactem vocês. E eu acho que a gente tem uma pergunta, é isso, né? Tem a pergunta da Elisandra ali, realizada pelo Instagram. Ela pergunta o seguinte: para quem ainda não se inscreveu no MEI, qual a data mais segura para se inscrever? Depois de janeiro? Não tem, tá, Elisandra? Você pode optar pelo MEI a qualquer momento. Não tem uma data específica ou mais segura para isso. Qualquer momento que você optar pelo regime do MEI, a partir daquela data você passa a regularizar essa tua atividade, a ter uma empresa formalizada, e apenas a partir disso começa a cuidar das tuas responsabilidades, que basicamente são o pagamento mensal da tua contribuição, que inclui os tributos e tudo mais, né, que é o valor máximo de R$ 55,00 com alguns centavos, eu não me recordo bem agora, mas não passa disso. Então você acessa o portal do empreendedor.gov.br, faz a formalização por esse canal, por esse portal, e por lá mesmo você já imprime esse documento. E faz o controle mensal do teu faturamento, é muito importante, porque em 2020 você tem que voltar nesse portal e informar a Receita Federal o teu faturamento bruto, né? Então, rapidamente, essas duas obrigações aí para que você se mantenha em dia com o teu CNPJ. E é importante essa pergunta, né, Lucas, que a gente deixa bem claro, né, que o MEI pode fazer essa inscrição a qualquer momento. Isso. Não tem
o prazo de até 31 de janeiro, como a microempresa ou como a questão do desenquadramento. O MEI, a qualquer momento, pode entrar no portal e fazer a sua formalização. Sempre cuidando, tá? Isso vale para a Elisandra e para quem mais está nos assistindo e tem interesse em formalizar um MEI. Antes de acessar o portal para realizar o registro, tem que consultar a prefeitura local, para saber se o local... se o bairro pode, né? Se a atividade que você vai exercer naquele local, daquela forma, né? Aquela maneira e formato de atuação estão permitidos dentro do plano diretor, das regras do teu município, né? No nosso site a gente tem vários vídeos que foram gravados pela Junta Comercial aqui do estado. Então a gente tem muita coisa, muito conteúdo legal lá dessa parte da formalização de empresa. Acho que vale a pena você acessar. E essa questão também, sempre que você tem que estar atento a essas modificações para estar de acordo com a parte legal, né? Você tem que estar sempre se atualizando. Por mais que seja janeiro, época de verão, que a gente gostaria de estar mais descansando para que nos outros 11 meses subsequentes a gente dê o gás lá no nosso negócio, né? Mas faz parte, acho que como empreendedor a gente tá sempre olhando no nosso negócio. Isso aí. Pintou mais ali, ó, mais uma pergunta do Eduardo. Tempo médio para avaliar se uma empresa irá dar certo ou não. Existe uma média? Não existe uma média para fazer esse tipo de análise, Eduardo. Claro que antes de tu colocar o negócio em dia, interessante minimamente fazer um levantamento, um estudo de mercado, algumas pesquisas, para identificar se aquilo que tu está querendo ofertar, seja produto ou serviço, tem clientes, né? E tem aderência ao mercado, né? E assim, nos dias atuais, é uma prática rotineira. Tu tem que estar sempre analisando a forma de atuação, a maneira que tu está atuando junto ao teu cliente e ver pontos de melhorias, né? Então, mas assim, não existe uma regra, né, de um tempo médio. Isso é uma prática que você tem que adaptar à tua realidade e constantemente fazendo análise e melhorias no teu negócio, né? Ser empreendedor é isso, né, Lucas? É um desafio diário onde a gente está olhando ali o nosso produto, está vendo se ele está vendendo, se está dando aderência, se o consumidor está gostando, o que a gente pode melhorar. Exatamente. Mas, assim, as nossas centrais estão aí em todo o estado, nós temos locais onde vocês podem nos procurar e justamente isso, nós temos colegas que têm essa expertise de avaliação que vão poder ajudar vocês a estruturar o negócio, ver se esse negócio é viável, fazer um plano, né, para ver se vale a pena investir nesse assunto. Acho que é bem importante, hoje em dia a gente tem que avaliar muito a questão de aonde empreender, né? Não deixar de empreender. Exatamente. Mas em que empreender e em qual vai ser o meu tempo médio de retorno, quanto que eu vou investir, né? Meu diferencial no mercado. Enfim, são vários aspectos e análises que devem ser feitas. Então, o ideal, sim, é acesse o nosso portal, tem muito conteúdo, busca mais informações junto às nossas unidades de atendimento presencial e os nossos atendimentos virtuais também. Nós temos conteúdos, ferramentas, diversas orientações para auxiliar nesse processo, né? Tanto da formalização, abertura, como também na própria gestão da empresa de maneira geral, né? E se você ficou com dúvida ainda sobre isso tudo que a gente conversou hoje, a gente está à disposição para responder eventuais dúvidas, os nossos canais de comunicação estão aí. A gente está muito feliz de estar fazendo essa conversa com vocês. É sempre um prazer muito grande estar aqui falando sobre esse assunto, sobre empreendedorismo, sobre formalização, sobre adequação de empresas, né? Eu acho que esse é um assunto que envolve toda aquela pessoa que tem o sonho de empreender, né? De crescer e fazer com que o seu negócio se desenvolva. Nós pensamos sempre que as empresas hoje, que são microempresas ou empresas de pequeno porte, que elas cresçam, que elas deixem de ser microempresas, empresas de pequeno porte ou MEI e que elas comecem a aumentar o seu faturamento. Esse é o nosso grande objetivo como sistema, como serviço de apoio a vocês. Exatamente. Então, sempre que surgir alguma dúvida, precisar de alguma orientação, basta buscar o Sebrae em todas as nossas plataformas, em todos os nossos canais de atendimento, que a gente fica completamente à disposição para ajudar no que for necessário. Então tá, pessoal, muito obrigada.
Ah, a gente tem mais uma? Tem mais uma ali, Lucas. Vamos lá. O Eduardo de novo, né? Mas com o passar do tempo, a empresa precisa ir sentindo aumento de venda, certo? Sem dúvida, sem dúvida. É o que vai... É a crescente, é o que vai mover o teu negócio, né? Se tu trabalha com vendas, esse vai ser basicamente o teu termômetro, né? É sentir lá na ponta como é que está sendo as vendas. Tem que analisar, obviamente, a tua margem de lucro, para ver se ela está aderente, né, à tua realidade, se ela cobre todas as tuas despesas. Mas sim, o aumento de vendas ele é um indicador importantíssimo para o desenvolvimento e o crescimento do teu negócio, né? Nada como uma boa ferramenta de gestão, um Excel, dominar, colocar isso tudo um aplicativo, um sistema de gestão, um RP, que te traz dados mais assertivos e que tu consiga colocar uma estratégia muito mais adequada em cima desses dados mais reais, né? Digamos assim, nada empírico, né? Não o que eu acho, sim o que eu efetivamente sei, né? É, porque assim tu vai saber o quanto entra e o quanto sai, né, Lucas? Exatamente. Isso é importante. Bom, acho que... Então tá, pessoal, muito obrigada. A gente fica à disposição de vocês e a qualquer momento a gente volta. A gente volta, quem sabe aí com uma notícia para que você fique sempre informado sobre qualquer alteração que vai impactar na sua vida como empreendedor. Obrigada, um abraço. Obrigado, gente, um abraço. Outra vez, esqueci a voz. A gente se vira. Eu acho que legal. Acho que não. Desculpa, Lucas. Não, no início demorou.